Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Meus amigos, eu estou gravando esse vídeo na madrugada, então eu vou falar num tom de voz um pouco mais baixo, porque senão eu acordo todo mundo aqui, a galera vai ficar brava comigo. Eu cheguei do hospital bem tarde, fui jantar, enfim, fui resolver algumas coisas ainda aí. E aí ficou de madrugada, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de futebol, porque afinal, esse vídeo aqui, ele já vai entrar ali logo pela manhã. Então, se você puder deixar o seu like, já vou agradecer de todo o coração. Se você tiver o recurso hypar e puder dar um hype, vou agradecer também de todo o coração. Coloca as opiniões do que vamos falar aí nos comentários, lembrando que a sua opinião é sempre uma extensão desse conteúdo, beleza? Vamos para a vinheta? Vamos rodar a vinheta e a gente já volta, bora lá. E o seguinte, meus amigos, ó, já aproveita que hoje é terça-feira e hoje tem o concurso da Mega Sena que está acumulada em 50 milhões de reais. Então, ó, não perde tempo não. Tem os nossos parceiros aqui, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. E você pode clicar no link que está fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo e vai abrir um chat quando você clicar nesse link ou no QR Code. Nesse chat você vai lá e escreve assim, ó, quero um cupom de desconto lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom e vão te enviar e você vai poder escolher o bolão aí da Mega Sena que vai sortear hoje 50 milhões de reais. Então é mais uma chance para você. Além disso, ó, tem dia de sorte, lotomania, dupla Sena, loto fácil, enfim, uma série de concursos aqui com o advento da inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Com apenas um único bolão, você participa de vários conjuntos numéricos diferentes, o que vai aumentar bastante, beleza? Então é só acessar aí o pessoal da tribo, parceiraços nossos, ajuda quem ajuda a gente. Tamo junto, Tribo da Sorte. E meus queridos, se tem um cara no Palmeiras que representa o futebol raiz, representa a Sociedade Esportiva Palmeiras, representa o torcedor, representa os valores, os princípios do clube, acima de tudo, as origens, as raízes. Esse cara é João Paulo Sampaio. Porque assim, eu não consegui assistir o jogo da Copinha ontem, eu tava lá no hospital, não consegui assistir. Mas, só pelo que o João Paulo Sampaio falou no pós-jogo, eu já digo pra vocês que faltou ali qualidade. Não é nem vontade, mas sim qualidade da equipe do Palmeiras na Copinha. O Palmeiras foi eliminado pelo Ibrachina FC da Copinha. E o João Paulo Sampaio fez um desabafo nas suas mídias sociais no pós-jogo. Olha só o que ele escreveu, ó. Agradecer a torcida e nossa entrega e luta na competição, pois futebol de verdade não jogamos nenhuma. Chorar e sentir faz parte para a formação. Bom que sentimos e amanhã já tem trabalho e mais trabalho, sem desculpinhas. Parabéns, Ibrachina FC, lindo o trabalho de vocês. Eu não vejo a hora desse cara aqui subir pro Palmeiras profissional. Eu não vejo a hora disso acontecer. Esse cara aqui, ele tinha que ser o diretor de futebol do Palmeiras. Ele tem uma visão do futebol, ele tem uma compreensão da gestão esportiva que vai muito além do campo. Ele vai muito além dos aspectos intrínsecos ao jogo, mas também dos aspectos extrínsecos. E é isso que a gente precisa. E toda vez que ele fala, sabe, sem desculpinhas, eu não sei porquê, cara, mas isso me soa muito... Isso me soa muito ácido. Pelas desculpinhas que o nosso técnico profissional utiliza, pela forma como o Abel ele tenta reinventar a contabilidade, reinventar a matemática financeira na frente das câmeras para tentar convencer aqueles torcedores mais iludidos
mais inocentes, eu vou chamar assim, ó, eu tô bonzinho hoje, hein? Hoje eu estou bonzinho. Inocentes, eu vou chamar dessa forma, inocentes. E tentar, de certa forma, continuar com sua popularidade alta. Continuar sendo o cara que tem a chave do clube na mão. Porque é isso que o Abel Ferreira, ele tem hoje no Palmeiras. E aí, quando eu olho esses discursos assim do JP Sampaio, eu falo assim, cara, isso não é por acaso. Esse cara, ele tá querendo não só dar um recado pra base, mas pro Palmeiras como um todo. Esse cara tá querendo falar sobre meritocracia. Sobre jogar um futebol além do resultado. Olha, meus amigos, se eu fosse presidente do Palmeiras, esse cara aqui seria o meu diretor de futebol. Eu faria questão de dar total autonomia para ele dentro dessa gestão. Faria questão de aumentar o salário dele consideravelmente, melhorar o tempo de contrato consideravelmente e ele teria uma figura de protagonismo muito maior. Mas às vezes a legitimidade dele em querer o Palmeiras cada vez maior, o Palmeiras cada vez mais vitorioso, pode ser até perigoso. A gente não sabe hoje qual a real intenção das pessoas que estão ali no topo da pirâmide do Palmeiras. E eventualmente um cara desse pode ser até negligenciado se tentar subir ao futebol profissional. Enquanto ele tá na base, tudo bem, ele tá lá na base. Deixa ele na base fazendo o bom trabalho dele. Só que se no dia de amanhã esse cara tentar subir pro profissional, será que vão querer ele lá? Será que a panelinha que se formou na Sociedade Esportiva Palmeiras vai ter espaço para um cara que fala aquilo que tem que ser falado? A verdade nua e crua assim? Sem perfumaria, sem maquiagem, sem nada disso? Esse é João Paulo Sampaio, coordenador da categoria de base do Palmeiras. E na minha visão, um cara muito mais competente em todos os aspectos que o nosso diretor de futebol da equipe profissional hoje. Que vocês sabem, né? É um mero papagaio de pirata. Pra gente refletir, tá? Pra gente refletir. Ah, Neto, o Palmeiras foi eliminado da base. É aprendizado. Categoria de base é aprendizado. Não tem como a gente também ficar jogando ali um caminhão de responsabilidade em cima dos caras. Eu sei que tem mais estrutura, eu sei que tem mais investimento, eu sei que tem uma gestão melhor. Eu sei de tudo isso. Sei de tudo isso. Mas, ok. Acredito que daquela equipe ali, ó, do Palmeiras, da Copinha, nós temos uns 3, 4 jogadores que vão conseguir tranquilamente nos trazer frutos no futuro. Tá bom? Ah, e por falar em indiretas e tudo mais, vocês viram que o Felipe Melo detonou mais uma vez o Abel Ferreira, né? O Felipe Melo, mais uma vez, saiu totalmente ali contra o que o Abel Ferreira fez naquela coletiva, de tentar mudar a contabilidade. Depois teve aquela entrevista lá que falou, né? Ainda bem que o Palmeiras tem um técnico que investe na base. Quantas e quantas vezes que eu vi o Endrick no banco pro Rony. Quantas e quantas vezes ele trouxe garotos da base e colocou o cara pra marcar em vez de deixar o cara solto e livre para usar a sua criatividade para fazer a sua melhor função. Quantas vezes ele desperdiçou taticamente garotos que eram para ser muito promissores. Giovani, Kevin, Luiz Guilherme. É alguns desses exemplos de jogadores tecnicamente muito qualificados que não foram bem aproveitados por N fatores. Então não adianta agora bater no peito e falar que é o técnico que... Isso não é uma exclusividade sua, Abel. Isso não é uma exclusividade sua. 6, 7 anos atrás nós tivemos ali até técnicos anteriores que passaram. O Luxemburgo, por exemplo, não precisamos ir muito longe não. Subiu garotos aí da base para a equipe profissional, como o Danilo, por exemplo. E inclusive isso foi bem pontuado pelo Felipe Melo, viu? Eu tô vendo o palmeirense aí criticando o Felipe Melo, falando assim, Felipe Melo depois que foi pra Globo, ficou vendido, se vendeu e tal. Mas não, ele tá falando a real. Ele tá falando a real.
É que tem muita gente que não quer aceitar a realidade. Felipe Melo tem total razão no que ele falou. Aí. Já teve aquela outra vez que ele criticou a postura do Abel. E agora ele critica novamente. E não é pra menos, meus amigos. Não é pra menos. A gente tem que deixar de ser idiotas, tá bom? Bem, meus amigos, e no meio aí de negociações no Flamengo que podem sair, você tem também a situação no Campeonato Carioca, em que o Flamengo parece que decide que alguns jogadores do elenco principal vão ser mesclados ali, vão ser incluídos ali ao elenco sub-20 para o próximo jogo que vai ser contra o Vasco. O Flamengo não abriu o jogo ainda sobre esse jogo. Está tudo ainda... planejamento vai decidir, vamos trazer autonomia e tudo mais. Então não tem exatamente os nomes que podem aparecer no jogo contra o Vasco. Mas o Flamengo avalia isso frente à possibilidade de ter que disputar ali um quadrangular do rebaixamento, que é partidas ali para definir as equipes que serão rebaixadas no Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo joga desde o início com uma equipe sub-20, uma equipe sub-20 que vem apresentando um futebol muito, mas muito aquém. Agora o Flamengo se vê obrigado a utilizar talvez algumas peças mais importantes porque não quer estender a temporada. Como assim, né, estender a temporada? Porque é o seguinte, se o Flamengo é obrigado a disputar esse quadrangular, ele vai ter mais algumas datas, vai comprometer mais algumas datas do calendário. Então, uma estratégia que era para, digamos assim, poupar os jogadores, elas vão acabar desgastando mais os jogadores porque terão outros compromissos. Vocês entenderam mais ou menos como está a matemática da coisa? Grande parte da torcida do Flamengo entende que o campeonato estadual não vale de absolutamente nada. E eu vi torcedor falando assim, se tiver que rebaixar nisso daí, rebaixa e pronto. Mas a minha opinião sincera, meus amigos, rebaixar em campeonato estadual, uma equipe que acabou de ser campeã de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, não me parece nem um pouco aceitável, nem um pouco razoável. Neto, mas o estadual já não importa mais. Ele já não importa, mas ele acontece. A gente pode até tentar diminuir o significado dele. Eu também acho que os campeonatos estaduais, eles já estão ultrapassados. Eles já não têm mais aquele mesmo status, né, que tinha há algumas décadas atrás. Porém, mesmo assim, eu acho muito displicente equipes grandes rebaixarem no campeonato estadual. E o Flamengo, ele defende um status de uma equipe no futebol brasileiro que nunca rebaixou, nunca passou pelo rebaixamento. E eu acho que é um status que não coloca taça, não coloca troféu na mesa, mas ele é importante. Ele é importante, até porque, do jeito que vai na coisa, o São Paulo daqui a pouco rebaixa, e aí o Flamengo daqui a pouco é a única equipe do futebol brasileiro que nunca vai rebaixar. Então, é um status que tem sim o seu significado, o seu mérito, a sua importância, tá? Eu entendo o torcedor que fala assim, não, vamos seguir o planejamento, dane-se o campeonato estadual, mas eu entendo também aquele torcedor que fala assim, não, aí o estadual também já é vergonhoso rebaixar. Eu vi, né, um pouco de várias opiniões diferentes aí de torcedores. Uns defendendo que continua assim mesmo que se dane, outros falando assim, não, realmente é a hora da gente grudar na direção ali e colocar o carro novamente nos trilhos, né? Eu concordo com o ponto de vista dos dois. Se fosse uma situação com o Palmeiras, eu gostaria que o Palmeiras utilizasse sim, nem sequer aí uma parte do elenco reserva, pode ser até o elenco reserva do profissional, para se livrar aí de uma vez por todas de qualquer tipo de fantasma. Esse é o meu pensamento, trazendo aí essa realidade para o Palmeiras, até porque, cara, eu já passei por rebaixamento de Campeonato Brasileiro, e eu falo para vocês, não é legal. Não é legal. Neto, mas o significado do Campeonato Brasileiro é muito maior. Concordo, né? Uma competição do ano inteiro.
Mas é aquilo que eu falei, o status de você nunca ter sido rebaixado, isso é uma coisa que conta até na zoeira, na hora da zoeira ali. Torcedores do West Ham colocaram algumas opiniões sinceras sobre a saída, né, possível saída do Paquetá para o Flamengo. Nós temos aí que o Flamengo está colocando a primeira proposta de forma oficial. O jornal O Globo, agora na madrugada, trouxe uma informação até que a proposta foi recusada, que o Flamengo tinha colocado uma proposta de 35 milhões de euros a 40 milhões de euros. Acho que já incluindo os bônus, mas ela teria sido recusada. Só que quando você entra na matéria, não tem nada claro assim que fala que de fato foi recusada. É uma matéria com várias notícias que estão ali repetidas, ou mais do mesmo, notícias reesquentadas. A gente está sofrendo bastante com isso nessa janela, né? Cada janela que passa parece que isso aumenta a sua intensidade. Mas enfim, olha só a opinião de um dos torcedores aqui, ó. Ninguém queria vê-lo partir. Eu ficaria feliz se ele ficasse. Mas se ele sair, fico contente que esteja voltando para o seu clube de origem, seu país, o que provavelmente é melhor para ele e sua família. Parece meio que confirmado, mas veremos. Aí teve outro torcedor. Ele passou por alguns anos difíceis, com as investigações e tudo mais. E eu também acho que ele é bom demais para o West Ham. Isso aqui, torcedores ingleses, tá? Torcedores ingleses. Foi traduzido. Talvez devesse ter sido feito de forma diferente, mas a diretoria também tem culpa. Então, alguns torcedores do West Ham estão até colocando mais na conta da diretoria em si, né, e de toda a conjuntura, de toda a atmosfera, do que realmente ali pegando o ar com o jogador. Então parece que a maioria dos torcedores aí estão sendo bem sensatos quanto às suas escolhas. E por falar em entrevista, o técnico Luiz Henrique, em uma entrevista para a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports, ele elogiou o Felipe Luiz. Ele elogiou o técnico do Flamengo. Ele se lembrou ali da Copa Intercontinental, que foi uma disputa acirrada ali entre Flamengo e PSG. E ele falou o seguinte, ó, o Flamengo é muito difícil. O Felipe Luiz renovou? Ele é muito bom, disse o treinador do PSG antes de iniciar ali a entrevista com a Clara Albuquerque. Cara, pra você ver, né? Futebol brasileiro ganhando bom destaque nas páginas esportivas do mundo como um todo. Você vê essa negociação, uma negociação extremamente alta pelo Paquetá, que está sendo destaque. Página aqui, ó, da World Football, página estrangeira da World Football, tá? Repercutindo bastante isso. Você tem aqui o Luiz Henrique falando sobre o futebol do Flamengo. É aquele negócio, meus amigos. O Flamengo vai ser a equipe a ser batida esse ano. A gente não tem dúvida. Isso a gente não tem dúvida. Resta saber se teremos ali munição suficiente para entrar neste combate. Com todos os rumores aí cercando o John Arias, a novela John Arias que não acaba, já saiu aí umas 5 notícias diferentes do John Arias só nessa segunda-feira. Ele meio que se declarou ali ao Rio de Janeiro e ao Fluminense, tá? Ele se declarou. Olha só o que o John Arias disse em entrevista recente, entrevista da segunda-feira para a ESPN Brasil, a respeito de Brasil, Fluminense, futebol em geral e tudo mais. Olha só, todos sabemos o que é o Rio. Eu acho que é uma das cidades mais bonitas do mundo. Começou já enaltecendo o Rio de Janeiro. Minha família gosta muito. Minha mulher. Nós já tínhamos raízes. Duramos 4 anos no Rio. Era uma cidade que sempre nos tratou muito bem. Como eu disse, nossa filha nasceu no Rio. Ela é brasileira, é carioca e sim, já é fluminense. Cara, ou o Arias é um ator muito bom, ou realmente ele tá dando todos os sinais de que não existe nada com Palmeiras. Porque até a cidade carioca ele colocou no holofote. Ele colocou em destaque. Então assim,
Do nada sai essa repercussão do Arias, ele coloca aquilo nas redes sociais que a gente conversou ontem e agora dá uma entrevista à ESPN elogiando o Rio de Janeiro e falando que a filha é carioca e que a filha é torcedora do Fluminense. Pra mim, muitas palavras, né, bastam. E assim, meus amigos, na boa, diretoria do Palmeiras é um bando de incompetentes. É por isso que eu falo pra vocês que eu gostaria muito de ver um cara como João Paulo Sampaio na direção de futebol do Palmeiras. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.